Olá, seja muito bem-vindo. Hoje trago algo realmente especial. O que vocês pensariam se eu dissesse que Saturno é considerado a joia do sistema solar, não apenas pela beleza, mas pelos mistérios profundos que carrega desde o início de tudo? Esse planeta funciona quase como um arquivo do passado, preservando em sua estrutura interna sinais de condições extremas que já não existem em muitos outros lugares. Embora Saturno pareça uma pintura estática através das lentes, ele gira com tamanha velocidade que um dia inteiro dura pouco mais de 10 horas. Diante de tamanha energia e de segredos guardados por milênios, o que realmente sustenta a existência daquelas estruturas magníficas que orbitam o seu equador? Vamos entender os detalhes desse mundo, percorrendo desde a formação dos anéis até os rios de metano em Titã. Vamos descobrir as evidências da sonda Cassini e simular mentalmente como seria mergulhar em sua tempestade hexagonal, sentindo como esse conhecimento transforma nossa visão do futuro espacial. Mas antes de continuarmos, preciso da sua ajuda direta. Deixa o seu like agora, se inscreva para não perder mais vídeos e compartilhe esta história, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo. Agora, relaxe, feche os seus olhos e deixe a ciência te guiar. Imagine que estamos flutuando em um espaço de silêncio absoluto, onde a única luz que nos alcança vem de um sol distante, parecendo pouco mais do que uma estrela muito brilhante no meio da escuridão profunda. À nossa frente, surge uma visão que deixaria vocês incrédulos, algo que parece desafiar a própria realidade da natureza por sua perfeição geométrica e beleza serena. Estamos nos aproximando de Saturno, a verdadeira joia do nosso sistema solar, um mundo de proporções tão vastas que a nossa própria casa, a Terra, pareceria apenas um pequeno grão de areia diante de sua imponência majestosa. Vocês conseguiriam imaginar a magnitude de um planeta que não possui uma superfície sólida onde se possa pisar, mas que ainda assim exerce uma autoridade gravitacional capaz de manter centenas de mundos menores em sua órbita? Este é o ponto de partida da nossa jornada. Um lugar onde a física e a poesia se fundem de uma maneira que raramente encontramos em outros cantos do cosmos, convidando-nos a mergulhar em camadas de mistérios que a ciência ainda tenta decifrar com paciência e reverência. Ao pensarmos na origem deste gigante, somos transportados para um passado remoto, há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando o nosso sistema solar era apenas um disco caótico de poeira e gás girando ao redor de um sol recém-nascido. Saturno começou a se formar a partir da aglomeração de restos primordiais, atraindo para si quantidades imensas de hidrogênio e hélio, os elementos mais leves e abundantes do universo, transformando-se em uma esfera gasosa de proporções colossais. Vocês ficariam fascinados ao entender que, apesar de ser o segundo maior planeta que conhecemos por aqui, sua densidade é tão baixa que, se existisse um oceano grande o suficiente para contê-lo, Saturno flutuaria suavemente sobre as águas. Essa característica nos revela uma natureza quase fantasmagórica, um corpo monumental que possui uma massa imensa, mas que é composto majoritariamente por gases que, sob pressões extremas em seu interior, comportam-se de maneiras que desafiam as leis que observamos no nosso cotidiano terrestre. Quando tentamos sentir a escala desse mundo, os números tornam-se quase abstratos, mas a sensação de pequenez permanece real. Saturno está localizado a uma distância média de 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros do Sol, o que significa que a luz que aquece nosso rosto leva cerca de 1 hora e 20 minutos para alcançar as nuvens douradas do gigante gasoso. Imaginem o isolamento e a paz que residem nessas distâncias imensas, onde o calor é uma lembrança distante e o frio do espaço profundo molda a paisagem de forma implacável. Mesmo assim, ao observarmos esse planeta através de um telescópio pela primeira vez, a sensação não é de frieza, mas de um encantamento profundo e imediato. É impossível não se emocionar com a visão daqueles anéis que parecem abraçar o planeta com uma elegância sobrenatural, uma estrutura que se estende por milhares de quilômetros, mas que possui uma espessura surpreendentemente fina. Muitas vezes,
não ultrapassando 10 metros em certas regiões. Este gigante não é apenas uma esfera passiva no espaço. Ele é um motor dinâmico de forças meteorológicas e gravitacionais. Vocês não acreditariam na velocidade com que Saturno executa sua dança de rotação. Apesar de seu tamanho ser mais de 9 vezes o diâmetro da Terra, ele completa uma volta sobre si mesmo em pouco mais de 10 horas e 30 minutos. Um ritmo frenético que achata seus polos e faz com que seu equador se sobressaia, dando-lhe uma forma levemente ovalada. Esse movimento acelerado gera ventos que podem atingir velocidades de 1.800 km por segundo, criando padrões de nuvens e tempestades que duram décadas ou até séculos sem nunca se dissiparem completamente. Percorrer mentalmente essas camadas atmosféricas é como entrar em um labirinto de amônia, hidrossulfeto de amônio e água, onde as cores variam entre o amarelo pálido, o bege e o dourado, refletindo a luz solar de uma forma que confere ao planeta seu brilho característico e suave. A verdadeira essência de Saturno, no entanto, reside naquilo que não conseguimos perceber imediatamente. Abaixo dessas nuvens visíveis, as pressões aumentam tanto que o hidrogênio gasoso é comprimido até se tornar um líquido metálico, uma substância exótica que conduz eletricidade e gera o poderoso campo magnético do planeta. Vocês conseguem imaginar um oceano de metal líquido que se estende por milhares de quilômetros abaixo da atmosfera, servindo como o coração pulsante que protege o sistema saturniano das radiações espaciais? É neste núcleo profundo e misterioso que a história do planeta está gravada, escondida sob camadas de pressão que esmagariam qualquer objeto feito pelo homem em um instante. Sentir a presença desse núcleo é reconhecer que Saturno é muito mais do que sua aparência externa sugere. É um sistema complexo e interconectado, onde cada partícula de gelo nos anéis e cada uma de suas mais de 140 luas desempenha um papel fundamental no equilíbrio cósmico. Ao iniciarmos esta exploração, é fundamental que abandonemos nossas percepções terrestres de limite e estabilidade. Em Saturno, tudo está em constante fluxo e transformação. Onde tudo começa, encontramos uma harmonia silenciosa entre a imensidão do vazio e a densidade da matéria, um convite para descobrirmos como um mundo tão distante pode nos ensinar tanto sobre as origens do nosso próprio lugar no universo. Vamos percorrer os caminhos invisíveis da gravidade que moldaram este gigante, entendendo que cada detalhe, desde a menor pedrinha de gelo orbitando em seus anéis até a maior tempestade em seus polos, faz parte de uma narrativa monumental que começou há bilhões de anos e que ainda continua a ser, escrita diante de nossos olhos atentos e mentes tranquilas. Agora que nos situamos diante da magnitude desse gigante gasoso, convido vocês a se aproximarem ainda mais, deixando para trás a visão do todo para mergulharmos no que seria a rotina vibrante e, ao mesmo tempo, silenciosa da estrutura mais famosa do nosso sistema solar. Vocês conseguiriam imaginar o que realmente acontece quando penetramos naquela névoa dourada e brilhante que circunda o equador de Saturno? De longe, os anéis parecem um disco sólido, uma estrada de luz contínua e imutável que adorna o planeta com uma perfeição quase artificial. No entanto, ao reduzirmos nossa escala mental e nos integrarmos ao fluxo desse ambiente, descobrimos uma realidade muito mais caótica, viva e surpreendente. Os anéis não são uma peça única, mas sim um conjunto trilionário de fragmentos individuais de gelo, cada um seguindo sua própria órbita, como se fossem pequenos planetas em miniatura, dançando em uma coreografia regida estritamente pelas leis da gravidade e pelas marés invisíveis do gigante que os sustenta. Ao percorrer esse cenário, vocês ficariam fascinados ao perceber que quase tudo o que existe ali, cerca de 99% de toda essa estrutura monumental, é composto por gelo de água pura. Imaginem trilhões e trilhões de pedaços de gelo, desde partículas tão finas quanto o açúcar de confeiteiro, até blocos imensos do tamanho de casas, ou até mesmo de montanhas inteiras, todos refletindo a luz solar com uma intensidade que torna os anéis as estruturas mais brilhantes que podemos imaginar no espaço profundo.
É essa pureza do gelo que confere a Saturno sua cor radiante, mas ela também nos conta uma história de mistério sobre a rotina desse sistema. Vocês conseguem imaginar como algo tão exposto ao bombardeio constante de poeira cósmica e detritos espaciais consegue se manter tão limpo e brilhante por tanto tempo? Esse é um dos grandes enigmas que os cientistas tentam resolver, pois, pela lógica, se esses anéis estivessem lá desde a formação do Sistema Solar, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, eles já deveriam estar escurecidos e cobertos por uma fuligem espacial acumulada ao longo das eras. A vivência dentro dos anéis é marcada por um dinamismo incessante. Embora o vácuo do espaço sugira um silêncio absoluto, a rotina desses fragmentos é de uma interação constante. Imaginem as colisões suaves que ocorrem a cada momento, onde blocos de gelo se tocam, se fundem momentaneamente ou se fragmentam em pedaços ainda menores. É uma reciclagem contínua de matéria, onde nada fica parado. Além disso, a gravidade de Saturno e de suas pequenas luas próximas cria ondas e padrões que percorrem os anéis como se fossem ondulações em um lago tranquilo após a queda de uma pedra. Vocês se sentiriam incrédulos ao perceber que existem luas tão pequenas, chamadas de luas pastoras, que orbitam exatamente nas frestas entre os anéis. Elas funcionam como guardiãs da ordem cósmica, usando sua própria gravidade para empurrar as partículas de gelo de volta para o lugar, mantendo as bordas dos anéis afiadas e definidas, impedindo que a matéria se disperse no vazio. Sem essas pequenas companheiras e sua rotina de vigilância gravitacional, a joia de Saturno já teria se dissipado há muito tempo. Entretanto, essa beleza que tanto nos encanta possui uma natureza profundamente efêmera, e aqui reside um dos fatos mais melancólicos e fascinantes sobre a vida em Saturno. Os estudos mais recentes nos mostram que os anéis são, na verdade, uma estrutura jovem e passageira na escala de tempo do universo. Estima-se que eles tenham surgido há apenas 100 milhões de anos, o que para o cosmos é como se tivessem aparecido há apenas alguns minutos. Vocês conseguiriam imaginar que, durante o tempo em que os dinossauros caminhavam pela Terra, Saturno talvez ainda não possuísse seus anéis majestosos? Ele seria apenas um gigante gasoso comum, sem seu adorno mais precioso. E da mesma forma que surgiram recentemente, eles estão destinados a desaparecer. Existe um fenômeno que os astrônomos chamam de chuva de anéis, uma rotina invisível onde o campo magnético de Saturno e a gravidade conspiram para puxar as partículas de gelo para dentro da atmosfera do planeta. Imaginem toneladas de gelo sendo drenadas a cada segundo, transformando-se em vapor de água conforme caem nas camadas superiores de Saturno. Esse processo é tão intenso que se acredita que em apenas 100 milhões de anos no futuro, os anéis terão sumido completamente, deixando o planeta novamente nu. É uma vivência de perda lenta e constante, onde a própria existência dos anéis é uma luta contra as forças que tentam consumi-los. Sentir essa transitoriedade nos faz valorizar ainda mais o momento em que vivemos, pois temos o privilégio de existir na curta janela de tempo em que essa maravilha está disponível para ser sentida e estudada. A queda desse gelo não apenas destrói os anéis, mas também altera a própria atmosfera de Saturno, provocando um aquecimento inexplicável em suas camadas superiores, como se o planeta estivesse sendo aquecido por uma lareira de diamantes gelados que caem do céu continuamente. A rotina de Saturno, portanto, é uma lição de que até as estruturas mais monumentais do universo têm um ciclo de vida, uma infância, uma maturidade e, eventualmente, um fim. Ao imaginarmos o movimento dessas partículas, percebemos que não há tédio no espaço. Cada partícula de gelo tem uma trajetória única. Cada sombra projetada de um anel sobre o outro cria padrões de luz e escuridão que mudam conforme o planeta gira. É uma vivência de harmonia e destruição caminhando de mãos dadas, onde a beleza nasce justamente da instabilidade. Vocês conseguiriam imaginar a paciência necessária para observar essas mudanças que ocorrem ao longo de décadas? As missões que enviamos para lá nos permitiram sentir o pulso dessa rotina, captando o brilho das partículas e o murmúrio eletromagnético que emana da interação entre o gelo e o campo,
Magnético planetário. Percorrer mentalmente os anéis de Saturno nos ensina sobre a fragilidade da perfeição. O que vemos como uma coroa de luz é, na verdade, um campo de batalha gravitacional, onde o gelo luta para permanecer em órbita, enquanto o planeta o chama para o abismo. Essa tensão cria uma energia que permeia todo o sistema saturniano, influenciando o comportamento das nuvens abaixo e das luas acima. É uma interconexão profunda que nos mostra que nada no universo existe de forma isolada. A rotina dos anéis é a própria rotina de Saturno, um ciclo de renovação e queda que define a identidade desse mundo extraordinário. Vamos sentir essa dança lenta, deixando que a ideia de trilhões de cristais de gelo flutuando no vazio traga uma sensação de paz e admiração, entendendo que somos observadores de um espetáculo que é tão grandioso quanto passageiro na vastidão do tempo infinito. Agora que percorremos a superfície luminosa e a transitoriedade dos anéis, convido vocês a mergulharem em uma região onde a calma aparente esconde mecanismos de uma complexidade assustadora. Vamos descer mentalmente pelas camadas profundas de Saturno, onde o silêncio se torna mais denso e a pressão começa a moldar a própria realidade física de maneiras que deixariam vocês incrédulos. Existe um fenômeno que os cientistas chamam de crise de energia de Saturno, um dos elementos mais profundos e menos óbvios deste gigante gasoso. Vocês conseguiriam imaginar que as camadas superiores da atmosfera de Saturno são centenas de graus mais quentes do que a lógica da física solar permitiria? Por estar tão longe do Sol, Saturno deveria ser um mundo gélido em todas as suas altitudes, mas as medições indicam um calor vibrante que desafia as expectativas. Vamos entender como os bastidores deste planeta operam para gerar esse aquecimento inexplicável, uma estratégia da natureza que parece conectar o destino dos anéis com a própria saúde térmica do planeta. Ao percorrermos essas altitudes elevadas, podemos sentir a presença de uma chuva invisível e constante que não é feita de água líquida como na Terra. É a queda de gelo vinda diretamente dos anéis majestosos, um mecanismo que atua como uma ponte entre o espaço vazio e a atmosfera profunda. Vocês não acreditariam na escala desse evento. Toneladas de partículas microscópicas de gelo são atraídas pelo magnetismo e pela gravidade, mergulhando nas nuvens de Saturno a cada segundo. Esse gelo, ao colidir com os gases atmosféricos, libera energia e calor, funcionando como uma lareira cósmica que mantém a parte superior do planeta aquecida de forma misteriosa. É um sistema de interdependência absoluta, onde a destruição lenta dos anéis é, na verdade, o combustível que alimenta a dinâmica térmica de Saturno. Vamos sentir a vibração dessas colisões moleculares, imaginando como o gelo primordial se dissolve no hidrogênio, alterando a química e a temperatura de um mundo inteiro. A estratégia por trás dessa chuva de gelo é regida pelo campo magnético de Saturno, um escudo invisível e poderoso que organiza o caos. Vocês conseguem imaginar linhas de força magnética que se estendem por milhares de quilômetros, agindo como trilhos invisíveis que guiam cada minúsculo cristal de gelo em direção aos polos e ao Equador? Esse magnetismo não apenas protege o planeta, mas também dita o ritmo da vida atmosférica, criando correntes elétricas que percorrem as nuvens e geram auroras de uma beleza sutil, que não dependem da nossa visão para serem compreendidas, mas sim da nossa percepção de energia pura. É um mecanismo de bastidores que opera 24 horas por dia, garantindo que Saturno não seja apenas uma esfera inerte, mas um motor eletromagnético vibrante. Ao sentirmos a pressão dessas forças, entendemos que o planeta possui uma estrutura interna muito mais complexa do que uma simples bola de gás. Conforme avançamos para as camadas mais profundas, a estratégia da física muda drasticamente. O hidrogênio, que nas camadas superiores é um gás leve e difuso, começa a sofrer uma transformação sob o peso esmagador das nuvens acima. Vocês ficariam fascinados ao descobrir que, em profundidades abissais, o hidrogênio se torna líquido e, eventualmente, assume um estado metálico exótico. Imaginem um oceano imenso, maior do que qualquer coisa que possamos conceber,
onde o hidrogênio se comporta como um metal fluido, capaz de conduzir eletricidade e sustentar o gigantesco campo magnético do planeta. Esse hidrogênio metálico é o grande segredo das entranhas de Saturno, o mecanismo central que gera o calor interno que o planeta irradia para o espaço. Saturno emite mais energia do que recebe do Sol, e essa capacidade nasce das profundezas de um processo de diferenciação onde o hélio se separa do hidrogênio e cai em direção ao núcleo, como se fosse uma chuva de metal líquido em um abismo sem fim. Essa estratégia de separação de elementos cria uma dinâmica de correntes de convecção que movem massas gigantescas de gás e líquido, alimentando as tempestades que percorrem a atmosfera superior. Vocês conseguiriam imaginar o esforço da natureza para manter esse equilíbrio, onde o calor do núcleo sobe lentamente enquanto o gelo dos anéis desce, criando um ciclo perpétuo de troca de energia? É uma engrenagem silenciosa e monumental, operando sob pressões que transformariam o carbono em diamantes. De fato, os cientistas acreditam que em certas camadas de Saturno, a química é tão extrema que pode ocorrer uma chuva real de diamantes, onde o metano se rompe e o carbono cristaliza em pedras preciosas que afundam na escuridão metálica. Vamos percorrer mentalmente essa descida, sentindo a densidade do ar aumentar até que o conceito de ar deixe de existir e sejamos envolvidos por uma massa fluida e morna que guarda os registros da formação do sistema solar. Os detalhes menos óbvios de Saturno também incluem a forma como ele interage com o tempo e com o espaço ao seu redor. A rotação acelerada do planeta, que completa um ciclo em pouco mais de 10 horas, não é apenas um fato numérico, mas um mecanismo que achata o planeta e estica suas nuvens em bandas horizontais perfeitas. Vocês não acreditariam na precisão dessa organização, onde ventos de centenas de quilômetros por hora sopram em direções opostas com uma estabilidade que dura décadas. Essa é a estratégia de Saturno para gerenciar sua imensa energia rotacional, distribuindo o calor e o momento angular de forma a criar um sistema meteorológico que, apesar de caótico em pequena escala, é de uma ordem absoluta quando sentido como um todo. É como se o planeta fosse um relógio de precisão, onde cada camada atmosférica é uma engrenagem que se encaixa perfeitamente na próxima. Ao explorarmos esses mecanismos profundos, percebemos que Saturno é um mestre da conservação e da transformação. Nada se perde em sua estrutura. O gelo que cai dos anéis torna-se calor, o gás que se comprime torna-se metal, e o movimento que gira o planeta torna-se magnetismo. É uma lição de continuidade e interdependência que nos convida a relaxar na segurança de que o universo possui leis fundamentais que regem até os ambientes mais extremos. Vamos sentir a calma que emana desse entendimento, deixando que a ideia de um gigante gasoso, operando suas engrenagens invisíveis no vácuo, nos conduza a um estado de contemplação profunda. Saturno não é apenas um objeto para ser admirado de longe, mas um sistema vivo de forças que operam em uma escala que transcende nossa vivência cotidiana, convidando nossa imaginação a percorrer caminhos de descoberta e serenidade. Este mundo de pressões e temperaturas extremas é o berço de fenômenos que ainda estamos começando a decifrar. A forma como o calor interno interage com a chuva de anéis é uma dança delicada que mantém Saturno como um dos lugares mais dinâmicos do cosmos. Ao imaginarmos as correntes metálicas fluindo em seu interior, sentimos a pulsação de um planeta, que é, ao mesmo tempo, um gigante gentil e uma fornalha de proporções épicas. Cada detalhe que descobrimos sobre esses bastidores nos aproxima da compreensão de como os mundos gigantes se formam e evoluem, revelando que a beleza externa de Saturno é apenas o reflexo de uma engenharia natural profunda e majestosa. Vamos permanecer neste estado de descoberta silenciosa, sentindo a harmonia dessas forças enquanto nos preparamos para os próximos mistérios que este mundo tem a nos oferecer. Aprofundando nosso mergulho por este mundo de maravilhas, convido vocês agora a percorrerem uma região de mistérios que desafiam até mesmo as mentes mais brilhantes da nossa ciência contemporânea. Vocês conseguiriam imaginar o que seria encontrar, no topo de um planeta gasoso,
uma estrutura geométrica perfeita, com 6 lados iguais, que persiste há décadas sem perder sua forma. Estamos falando da gigantesca e persistente tempestade hexagonal que coroa o polo norte de Saturno, um segredo que a sonda Cassini revelou em detalhes e que continua a ser um dos maiores enigmas da meteorologia planetária em todo o sistema solar. Imaginem um furacão tão vasto que cada um de seus 6 lados é maior do que o próprio diâmetro da nossa Terra, um polígono de nuvens e ventos que gira em sincronia com a rotação interna do planeta, mantendo uma estabilidade que parece impossível em um ambiente tão caótico. Vocês ficariam incrédulos ao sentir a escala dessa estrutura, onde ventos poderosos agem como fronteiras invisíveis, moldando o gás em uma geometria que raramente vemos fora de cristais ou colmeias de abelhas aqui em nosso mundo. A ciência ainda busca desvendar como essa forma se mantém tão precisa, desafiando a nossa compreensão sobre como os fluidos se comportam sob pressões e velocidades extremas. Dentro dessa tempestade hexagonal, o mistério se torna ainda mais profundo quando percebemos que ela não é apenas uma imagem estática, mas um sistema dinâmico que muda de cor conforme as estações de Saturno progridem ao longo de seus 29 anos terrestres de órbita. Vocês conseguiriam imaginar a paciência da natureza ao realizar essas transformações, onde o azul profundo se torna dourado conforme a luz solar interage com a química da atmosfera superior? Esse achado raro nos mostra que Saturno é um planeta que respira e reage ao seu ambiente de formas que ainda estamos tentando mapear, mas a geometria do Polo Norte é apenas o começo dos segredos que este gigante guarda sob sua manga de nuvens. Existe uma questão que os cientistas chamam de crise de energia de Saturno, um aquecimento atmosférico inexplicável que torna as camadas superiores muito mais quentes do que deveriam ser. Como um mundo tão distante do Sol consegue manter esse calor vibrante? Uma das descobertas mais fascinantes sugere que a queda de gelo dos anéis pode estar aquecendo a atmosfera, mas o mecanismo completo por trás desse fenômeno ainda permanece um mistério que nos convida a continuar explorando. Vamos agora percorrer um caminho ainda mais sutil, tratando de um segredo que envolve a própria família de satélites de Saturno. Vocês conseguiriam imaginar que as luas internas deste gigante estão, neste exato momento, fugindo dele? Esse fenômeno, conhecido como luas em fuga, revela que satélites como Mimas, Encélado e Tétis estão se afastando de Saturno em uma velocidade muito superior ao que as teorias clássicas previam. É uma descoberta que abala as estruturas do que pensávamos saber sobre a idade e a formação desse sistema. Se elas estão se afastando tão rápido, isso pode significar que elas são muito mais jovens do que o planeta em si, talvez tendo nascido de uma colisão monumental ou da fragmentação de uma lua antiga que se aproximou demais do limite fatal da gravidade. A física por trás dessa fuga acelerada ainda é investigada, e cada centímetro que essas luas percorrem para longe de seu mestre gasoso é uma peça de um quebra-cabeça que tenta reconstruir o passado turbulento de Saturno. A vivência desses mistérios nos faz perceber que Saturno é um mestre em esconder sua verdadeira face atrás de uma aparência de serenidade. Vocês ficariam fascinados ao entender que, enquanto admiramos a calma dos anéis, o planeta está em constante mutação, com luas nascendo, se afastando e anéis desaparecendo lentamente. É um ciclo de renovação que a ciência só conseguiu começar a compreender graças à coragem de enviarmos máquinas para além das fronteiras do nosso conhecimento. Cada dado enviado pela sonda Cassini, antes de seu mergulho final e heróico nas nuvens de Saturno, trouxe à tona perguntas que não sabíamos que precisávamos fazer. Por que Saturno tem tantas luas? Mais de 140. E por que algumas delas possuem características tão radicalmente diferentes entre si? É como se cada lua fosse um experimento biológico ou geológico independente, orbitando o mesmo centro de gravidade, mas contando histórias totalmente distintas sobre a origem da água, do metano e, quem sabe, da própria vida. Ao sentirmos o peso desses segredos, somos levados a um estado de humildade diante da grandiosidade do cosmos. A tempestade hexagonal, o aquecimento da atmosfera e as luas em fuga não são apenas fatos técnicos,
mas convites para a imaginação percorrer espaços onde a lógica comum não se aplica. Vocês conseguem imaginar a força necessária para manter um polígono de nuvens estável por centenas de anos em um planeta que gira a milhares de quilômetros por hora? É uma engenharia natural que nos deixa mudos, permitindo que a ciência se transforme em uma forma de contemplação quase poética. A descoberta desses achados raros nos ensina que o universo é muito mais estranho e maravilhoso do que nossas teorias mais ousadas ousam sugerir. Vamos deixar que esses mistérios envolvam nossos pensamentos como uma névoa suave, trazendo a calma de saber que ainda há muito a descobrir e que cada nova pergunta nos aproxima um pouco mais da verdade sobre nossas próprias origens no espaço profundo. Nesta jornada pelos segredos de Saturno, aprendemos que o tempo lá corre de forma diferente, e o que parece eterno para nós é apenas um suspiro na história do planeta. A Idade dos Anéis, que se acredita ser de apenas 100 milhões de anos, reforça a ideia de que estamos em um momento privilegiado da história cósmica. Se tivéssemos chegado um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, a joia do sistema solar poderia não ter seu brilho mais característico. Essa percepção de transitoriedade, aliada aos mistérios da meteorologia e da fuga das luas, cria uma narrativa de um mundo em constante fluxo. Vamos sentir a paz que vem dessa constante mudança, entendendo que o movimento é a única regra absoluta do universo. Enquanto Saturno guarda seus segredos sob camadas de hidrogênio e hélio, nós continuamos a imaginar, a questionar e a nos maravilhar com a complexidade de um planeta que nunca para de nos surpreender com sua beleza e seus enigmas insolúveis. Ao avançarmos em nossa caminhada silenciosa por este sistema monumental, convido vocês a perceberem Saturno não como um objeto isolado no vácuo, mas como um coração pulsante que mantém uma rede invisível e complexa de conexões com tudo o que o rodeia. Vocês conseguiriam imaginar o universo como uma imensa teia de fios de seda, onde o toque em uma extremidade vibra em todo o conjunto? Saturno é um dos nós mais poderosos dessa teia. A primeira grande conexão que precisamos sentir é a relação profunda e quase simbiótica entre os anéis majestosos e a própria atmosfera do gigante. Como mencionamos anteriormente, existe um aquecimento inexplicável nas camadas superiores do planeta, e a ciência agora compreende que o impacto desse fenômeno nasce de uma conexão direta com o gelo que orbita o Equador. Essa chuva de anéis não é apenas uma perda de matéria, mas um processo de transferência de energia que altera a química e a temperatura de um mundo inteiro, mostrando que a beleza estética de Saturno possui consequências físicas práticas e profundas para o seu equilíbrio térmico. Vocês ficariam incrédulos ao entender que a destruição de uma estrutura é, na verdade, o que sustenta o calor de outra, revelando uma interdependência que desafia nossa percepção de isolamento espacial. Essa conexão se estende para além das nuvens gasosas e alcança as profundezas geladas de suas luas, criando impactos que ecoam na nossa busca por entender as origens da vida. Vamos mergulhar mentalmente na conexão biológica que Saturno estabelece através de luas, como Encélado. Vocês conseguiriam imaginar que pequenos mundos distantes poderiam guardar oceanos de água líquida sob quilômetros de gelo? O impacto dessa descoberta é monumental para a ciência moderna, pois conecta Saturno diretamente com a maior pergunta da humanidade. Estamos sozinhos no universo? A existência desses oceanos subterrâneos levanta questões profundas sobre a vida fora da Terra, sugerindo que as condições para a biologia podem ser muito mais comuns do que ousávamos sonhar. O impacto de Saturno aqui é o de um protetor gravitacional. Sua imensa massa gera forças de maré que flexionam o interior dessas luas, produzindo o calor necessário para manter a água líquida em um lugar onde tudo deveria estar congelado para sempre. É uma conexão de energia pura, onde o gigante gasoso doa seu movimento para aquecer o coração de seus satélites. Além de Encélado, a conexão química que Saturno mantém com a lua Titã nos oferece um espelho do passado da nossa própria casa. Vocês não acreditariam na semelhança entre a atmosfera densa e rica em nitrogênio de Titã
e as condições que os cientistas acreditam ter existido na Terra primitiva bilhões de anos atrás. O impacto dessa lua na nossa compreensão da química prebiótica é incalculável. Ao percorrermos mentalmente as paisagens de Titã, com seus rios e lagos de metano líquido, sentimos a conexão entre mundos que, embora feitos de materiais diferentes, seguem os mesmos ciclos geológicos de evaporação e chuva. Saturno, ao abrigar Titã, preserva um laboratório natural onde podemos estudar como as moléculas complexas se organizam antes do surgimento da vida. Essa conexão transforma Saturno em um guardião da nossa própria história biológica, um arquivo cósmico que nos permite viajar no tempo sem sair da segurança da nossa imaginação. As conexões de Saturno também se manifestam através da ordem que ele impõe ao sistema solar externo. Sua gravidade colossal funciona como uma âncora, influenciando as órbitas de milhares de corpos menores e agindo como um escudo que ajuda a limpar o caminho de detritos espaciais. Vocês conseguiriam imaginar a força invisível desse gigante agindo como um maestro que rege uma orquestra de gelo e rocha? O impacto dessa estabilidade é o que permite que o sistema de luas de Saturno seja tão vasto e diverso, com mais de 140 satélites orbitando em harmonia. Cada uma dessas luas, desde a minúscula Pan até a gigante Titã, está conectada a Saturno por laços gravitacionais que ditam sua rotina e seu destino. Essa rede de conexões cria um sistema dinâmico onde a matéria é constantemente reciclada. O que antes era parte de uma lua pode se tornar parte de um anel, e o que é anel pode um dia se tornar parte da atmosfera planetária. No campo da investigação científica, o impacto das descobertas feitas em Saturno, especialmente através de missões como a Cassini, mudou para sempre a nossa forma de estudar outros planetas ao redor de estrelas distantes. As conexões que aprendemos a mapear aqui servem de modelo para entendermos os exoplanetas gigantes que descobrimos em outros sistemas solares. Ao compreendermos o mistério do aquecimento atmosférico ou a dinâmica das luas em fuga em Saturno, estamos, na verdade, criando ferramentas para decifrar o universo inteiro. O impacto de Saturno, portanto, atravessa as fronteiras do nosso sistema solar, conectando-nos com galáxias distantes e mundos que nunca poderemos tocar fisicamente. Vocês conseguem sentir como esse conhecimento nos torna parte de algo infinitamente maior, removendo a sensação de estarmos perdidos na escuridão e substituindo-a pela segurança de sermos observadores de uma ordem universal majestosa. Outro impacto profundo de Saturno é a forma como ele influencia nossa percepção do tempo e da impermanência. A conexão entre a juventude dos anéis e o futuro desaparecimento deles nos ensina sobre a fragilidade das estruturas cósmicas. Esse entendimento tem um impacto emocional e filosófico, lembrando-nos de que até as joias mais brilhantes do universo têm um ciclo de vida definido. Ao sentirmos essa conexão com a transitoriedade, somos levados a um estado de relaxamento e aceitação, onde o fluxo constante da natureza não é mais uma fonte de ansiedade, mas de encantamento. Saturno nos mostra que a mudança é a única constante, e que há beleza tanto na criação quanto na dissolução lenta. Essa lição de desapego cósmico é uma das conexões mais íntimas que podemos estabelecer com o gigante gasoso. Vamos percorrer agora a conexão entre a tempestade hexagonal do Polo Norte e a nossa compreensão da fluidodinâmica. O impacto desse fenômeno na física terrestre é significativo, pois desafia os modelos matemáticos que usamos para prever o clima e o comportamento dos gases em escala planetária. Ao tentarmos entender como 6 lados iguais podem permanecer estáveis por décadas, conectamos a ciência de Saturno com a engenharia e a meteorologia da Terra. Essa troca de informações entre mundos é o que permite o progresso do conhecimento humano, provando que o que acontece em um polo distante, a bilhões de quilômetros de distância, tem o poder de impactar as salas de aula e os laboratórios do nosso mundo. Vocês ficariam fascinados ao perceber que uma tempestade em Saturno pode ser a chave para desvendar segredos sobre a turbulência e o movimento que regem o ar que respiramos. Conforme encerramos este mergulho nas conexões e impactos, deixem que a ideia de um sistema interconectado
traga uma sensação de acolhimento profundo. Saturno não é apenas um planeta, é um centro de influência que molda o espaço, o tempo e a possibilidade de vida. Cada conexão que descobrimos, seja a chuva de gelo que aquece a atmosfera ou os oceanos escondidos que convidam a imaginação a sonhar com biologia, reforça a ideia de que o universo é um lugar de harmonia e propósito. O impacto de Saturno em nós é o de nos lembrar de que somos feitos da mesma matéria e regidos pelas mesmas leis que mantêm os anéis em órbita e as luas em seu caminho eterno. Vamos sentir essa unidade, permitindo que a paz desse entendimento nos envolva como uma manta suave, enquanto nos preparamos para descobrir os próximos mistérios que aguardam nas sombras douradas deste mundo extraordinário. Desde que os primeiros seres humanos levantaram suas cabeças em direção ao manto escuro da noite, a presença de Saturno esteve lá, exercendo uma influência silenciosa e profunda em nossa imaginação coletiva. Vocês conseguiriam imaginar o que sentiam os nossos ancestrais ao perceberem um ponto de luz dourada que se movia de forma muito mais lenta do que todas as outras estrelas? Naquela época, sem o auxílio de qualquer instrumento, Saturno era o limite do universo conhecido, o sentinela final que marcava a fronteira entre o que podíamos compreender e o mistério absoluto do infinito. Essa lentidão majestosa, levando quase 30 anos terrestres para completar uma única volta ao redor do Sol, fez com que ele fosse associado ao tempo e ao destino em diversas culturas. Na Grécia Antiga, ele era Cronos, o senhor das eras. Para os romanos, tornou-se Saturno, o deus da agricultura e da colheita, aquele que ensinou a humanidade a cultivar a terra e a respeitar os ciclos da natureza. Essa relação milenar estabeleceu uma conexão emocional, onde o planeta deixou de ser apenas um corpo celeste para se tornar um símbolo da nossa própria paciência e da nossa busca por estrutura e ordem no meio do caos. Vocês ficariam fascinados ao percorrer mentalmente o momento em que essa relação mudou para sempre, quando o ser humano decidiu que não bastava apenas imaginar, mas que precisávamos sentir a forma real desse gigante. No ano de 1610, Galileu Galilei apontou seu telescópio rudimentar para o céu e encontrou algo que o deixou completamente confuso. Como as lentes daquela época ainda eram imperfeitas, ele não conseguiu perceber os anéis como os conhecemos hoje. Em vez disso, ele sentiu que Saturno era um corpo triplo, ou que possuía o que ele chamou de orelhas. Imaginem a angústia e o encantamento de um homem que descobria que o universo era muito mais estranho do que qualquer mito poderia sugerir. Essa descoberta marcou o início de uma nova era na relação com a humanidade, onde o planeta desafiava nossas ferramentas e nossa lógica, forçando-nos a evoluir tecnologicamente para conseguirmos entender sua verdadeira face. Somente décadas depois, com a evolução dos estudos, compreendemos que aquelas orelhas eram, na verdade, um sistema de anéis planos e deslumbrantes que não tocavam o planeta em nenhum ponto. A relação de Saturno com a nossa espécie é também uma história de superação e curiosidade tecnológica. Vocês não acreditariam no esforço monumental que foi necessário para que pudéssemos enviar nossas extensões mecânicas até lá. Quando as sondas Voyager passaram por Saturno na década de 80, elas trouxeram para o coração de cada pessoa na Terra a sensação de que o sistema solar era a nossa vizinhança. Mas foi com a missão Cassini e o pouso da sonda Huygens em Titã que essa conexão se tornou verdadeiramente íntima. A humanidade, pela primeira vez, conseguiu sentir o que seria tocar um solo alheio em uma lua tão distante, onde a pressão atmosférica e o frio extremo moldam uma paisagem que lembra a nossa própria casa, mas em uma versão exótica e congelada. Essa missão não foi apenas um sucesso técnico, ela foi um impacto cultural que nos fez perceber que Saturno e suas luas possuem uma riqueza geológica e química que fala diretamente sobre a possibilidade de vida e sobre a história da nossa própria evolução planetária. Sentir Saturno através dos séculos nos faz refletir sobre o nosso lugar no cosmos. O planeta que mais encanta ao ser descoberto em um telescópio tornou-se um marco de inspiração para artistas, poetas e sonhadores. Ele representa a harmonia perfeita entre a força bruta da gravidade
e a delicadeza de um disco de gelo. Essa beleza exaltada em nossa cultura serve como um lembrete constante de que o universo é um lugar de ordem e esplendor. Vocês conseguem imaginar como o conhecimento sobre os oceanos subterrâneos, em luas como Encélado, impacta a nossa filosofia? Saber que pode haver vida sob o gelo de Saturno remove o peso da solidão humana, dando-nos a esperança de que a biologia seja uma linguagem universal. Essa possibilidade transforma a nossa relação com o sistema solar, deixando de ser uma exploração de recursos para se tornar uma busca por irmãos biológicos na vastidão escura. A humanidade também encontra em Saturno uma lição de humildade sobre o tempo. Ao descobrirmos que os anéis são jovens e que estão desaparecendo, somos confrontados com a nossa própria natureza efêmera. Percebemos que o momento em que existimos é uma janela de tempo muito curta e preciosa, onde temos o privilégio de admirar uma joia que nem os nossos antepassados dinossauros, nem os nossos descendentes remotos poderão sentir da mesma forma. Esse entendimento cria um impacto emocional que nos convida a valorizar o agora, a cuidar do nosso próprio planeta e a continuar buscando respostas antes que a paisagem cósmica mude novamente. Saturno é o mestre que nos ensina que nada é permanente, mas que a beleza, mesmo sendo passageira, é real e digna de todo o nosso esforço de compreensão. Além disso, a relação futura com a humanidade já está sendo desenhada pela nossa ambição e coragem. Vocês conseguiriam imaginar uma pequena nave, como a missão Dragonfly, sobrevoando as dunas de nitrogênio e os lagos de metano de Titã na década de 2034? Este projeto representa a continuidade do nosso sonho de caminhar entre as estrelas, buscando a química prebiótica que pode nos contar como a vida começa. Essa conexão futura mantém a nossa chama da curiosidade acesa, unindo gerações de cientistas e entusiastas em torno de um objetivo comum: desvendar os mistérios da joia do Sistema Solar. Ao sentirmos o peso dessa história, percebemos que Saturno não é apenas um gigante de gás distante, mas um espelho onde projetamos nossos maiores medos e nossas mais belas esperanças de descoberta. Vamos percorrer agora a sensação de paz que emana dessa longa convivência. Saber que Saturno está lá, girando em sua dança lenta enquanto dormimos e acordamos, traz uma estabilidade mental que nos ajuda a relaxar. A humanidade sempre precisou de marcos no céu para se orientar, e Saturno é um dos mais fiéis. Ele nos ensina sobre a paciência necessária para atravessar décadas de escuridão, até alcançarmos a luz da compreensão. Essa relação é baseada no respeito pelo desconhecido e na persistência de querer saber mais. Cada dado que recebemos, cada simulação mental que fazemos sobre suas tempestades hexagonais ou seus anéis de gelo, fortalece o laço que nos une ao cosmos. Somos a espécie que se atreveu a olhar para o limite do Sistema Solar e dizer que aquele lugar também faz parte da nossa casa. Finalizamos este percurso sobre a relação com a humanidade, entendendo que Saturno é o símbolo máximo do nosso encantamento científico e poético. Ele nos desafia a sermos melhores, a criarmos tecnologias mais avançadas e a expandirmos os horizontes da nossa filosofia. Ao imaginarmos o futuro, onde talvez possamos perfurar o gelo de Encélado para encontrar vida, sentimos uma conexão vibrante com as possibilidades do amanhã. Que a calma deste gigante continue a guiar nossos sonhos e nossas investigações, lembrando-nos sempre de que a beleza do universo é um presente que requer apenas a nossa atenção e o nosso silêncio para ser plenamente apreciada. Saturno continua lá, aguardando que continuemos a escrever a nossa história em parceria com seus mistérios eternos. Ao projetarmos nossa mente para o horizonte do amanhã, somos convidados a percorrer um caminho de antecipação e descoberta que parece extraído das mais ousadas obras de ficção. Vocês conseguiriam imaginar o que o futuro reserva para a nossa compreensão sobre a joia do Sistema Solar? O que hoje sentimos como mistérios insolúveis, amanhã será a base para novas investigações que levarão a humanidade a tocar, ainda que de forma robótica, as fronteiras da vida e da química. Primordial. O futuro de Saturno na nossa consciência científica é um convite à paciência e à audácia,
onde cada nova missão planejada representa um degrau na escadaria que nos leva a entender as nossas próprias origens no cosmos. Uma das perspectivas mais vibrantes para as próximas décadas envolve uma missão que parece desafiar a gravidade e a distância. Vocês ficariam fascinados ao entender que, no ano de 2034, uma pequena aeronave chamada Dragonfly, enviada pela agência espacial, deverá chegar à Lua Titã. Imaginem um drone sofisticado, capaz de sobrevoar as dunas de nitrogênio e os lagos de metano, pousando em diferentes pontos da superfície para realizar experimentos que nunca pudemos sequer simular com precisão. O objetivo central dessa jornada futura é a exploração da química prebiótica, buscando entender como os ingredientes básicos da vida se organizam em um ambiente que guarda tantas semelhanças com a Terra primitiva. Sentir a vibração dessa pequena máquina sobrevoando os céus alaranjados de Titã é sentir a continuação do nosso desejo de descobrir se a centelha da biologia é um evento comum ou uma raridade absoluta. Além dos céus de Titã, o futuro nos reserva o mergulho em outro mundo que desperta uma curiosidade quase mística. Vocês conseguiriam imaginar a engenharia necessária para, em estudos futuros, perfurarmos a crosta de gelo da Lua Encélado? Este é um dos sonhos mais ambiciosos da astrobiologia contemporânea. A ideia de enviar sondas que possam atravessar os quilômetros de gelo sólido para alcançar o oceano de água líquida que existe nas profundezas é algo que nos deixa incrédulos. Investigar esse oceano subaquático não é apenas uma busca por água, mas uma investigação direta sobre a existência de fontes hidrotermais que poderiam sustentar ecossistemas inteiros na escuridão absoluta. O futuro de Saturno está intrinsecamente ligado a esses pequenos mundos gelados, onde a possibilidade de vida parece pulsar sob a superfície, aguardando que nossas tecnologias evoluam o suficiente para que possamos sentir sua presença. O futuro também nos traz uma compreensão mais profunda sobre a transitoriedade das estruturas que hoje tanto admiramos. Vocês não acreditariam na escala de tempo em que as mudanças em Saturno ocorrem, mas o futuro distante nos revela um planeta sem a sua coroa de luz. Como aprendemos, os anéis estão desaparecendo de forma lenta e constante, sendo drenados pela gravidade e pelo magnetismo. Percorrer mentalmente 1 milhão de anos à frente nos faz perceber que Saturno retornará ao seu estado de gigante nu, e as futuras gerações de observadores, talvez em outros sistemas estelares, olharão para ele e encontrarão uma beleza diferente, baseada na pureza de suas nuvens e na complexidade de sua atmosfera, sem a interferência do brilho do gelo. Esse futuro de desintegração nos ensina sobre o valor do agora, mas também sobre a capacidade da natureza de se reinventar constantemente. No campo da física e da meteorologia, o futuro de Saturno envolve a decifração definitiva de segredos como a tempestade hexagonal e o aquecimento atmosférico. Imaginem o desenvolvimento de telescópios espaciais de nova geração e sondas que possam orbitar o planeta por décadas, captando cada variação de cor e pressão com uma precisão que hoje nos falta. O objetivo será entender como a queda de gelo dos anéis realmente interage com os gases superiores para gerar o calor que hoje nos intriga. Essa investigação futura permitirá que criemos modelos climáticos muito mais precisos, não apenas para os gigantes gasosos do nosso sistema, mas para os milhares de mundos que descobrimos orbitando estrelas distantes. Saturno continuará sendo o nosso laboratório definitivo de fluidodinâmica, um lugar onde as leis da física são testadas em escalas monumentais. Outro ponto fundamental para o futuro do tema é a investigação sobre o destino das luas. Vocês conseguem imaginar o sistema de Saturno em uma nova configuração, onde as luas internas que hoje estão em fuga já se encontram muito mais distantes ou até mesmo fragmentadas por novas colisões? A física por trás dessa fuga acelerada continuará sendo um dos pilares da pesquisa astronômica, forçando-nos a repensar a estabilidade dinâmica dos sistemas planetários. O futuro nos dirá se essas luas são apenas os restos de um passado violento ou se são os blocos de construção para algo inteiramente novo que ainda está por vir. Sentir esse movimento de afastamento
É sentir o tempo agindo sobre a matéria, uma lembrança constante de que o universo nunca está parado. A inovação tecnológica também permitirá que possamos simular mentalmente a vivência em Saturno com uma imersão nunca antes sentida. Com o avanço da inteligência artificial e dos modelos de processamento de dados das missões passadas, como a Cassini, o futuro nos permitirá reconstruir cada segundo da atmosfera de Saturno em detalhes moleculares. Poderemos percorrer as correntes de hidrogênio metálico e sentir a pressão das profundezas através de dados que hoje ainda estamos tentando decodificar. Essa conexão tecnológica entre a humanidade e o gigante gasoso é o que garantirá que Saturno nunca seja esquecido, mesmo que não enviemos naves tripuladas para as suas proximidades imediatas nas próximas centenas de anos. Vocês ficariam fascinados ao perceber que o futuro do tema também reside na educação e no encantamento das novas gerações. À medida que novas descobertas sobre o potencial de vida em Encélado ou a química de Titã chegam ao público, a relação da humanidade com o cosmos se torna mais íntima e menos temerosa. O futuro de Saturno é ser um farol de esperança e curiosidade, um destino que nos motiva a investir em ciência, em paz e em colaboração internacional para que possamos juntos alcançar esses mundos distantes. A busca por respostas em Saturno é, em última análise, a busca por entender quem somos e qual o nosso papel na tapeçaria infinita do tempo e do espaço. Vamos agora sentir a serenidade que vem dessa espera ativa. O futuro não é algo que simplesmente acontece, mas algo que estamos construindo através do nosso interesse e da nossa imaginação. Saber que missões como a Dragonfly estão a caminho nos dá uma âncora no tempo, permitindo que nossos pensamentos viajem para o ano de 2034 com a segurança de quem espera um velho amigo. Que a calma de Saturno, com seus mistérios que se desdobram lentamente, continue a nos ensinar que as respostas mais profundas exigem tempo, dedicação e um silêncio respeitoso. O gigante gasoso aguarda pacientemente sob sua tempestade hexagonal, enquanto nós aqui na Terra preparamos as ferramentas e os corações para o próximo grande salto de conhecimento. Este percurso pelo amanhã nos mostra que Saturno é um tema inesgotável. Cada descoberta futura sobre suas luas, anéis e atmosfera será uma peça a mais no quebra-cabeça da nossa existência. A jornada está longe de terminar. Ela está apenas entrando em uma fase de maturidade, onde deixamos de apenas olhar para começarmos a entender as engrenagens da vida e da matéria no espaço profundo. Vamos permanecer nesse estado de expectativa tranquila, sentindo a harmonia das forças que regem o futuro, enquanto deixamos que a ideia de novas histórias em Saturno nos envolva como um abraço de luz e conhecimento. Chegamos agora ao momento em que nossa jornada pelo sistema de Saturno deixa de ser uma exploração de fatos, para se tornar um mergulho na própria essência do que significa ser um observador no meio do infinito. Vocês conseguiriam imaginar a paz que existe em saber que, enquanto o mundo ao nosso redor parece barulhento e acelerado, este gigante gasoso continua sua rotação lenta e majestosa, banhado por uma luz solar que viajou por mais de 1 hora apenas para tocar suas nuvens douradas? Ao percorrermos mentalmente os anéis, as luas e as tempestades hexagonais, somos levados a uma síntese poética sobre a natureza do tempo e da beleza. Saturno não é apenas um planeta, ele é um espelho das leis fundamentais que regem tanto as galáxias mais distantes quanto a batida do nosso próprio coração. Sentir essa conexão é entender que a joia do sistema solar nos oferece uma lição de equilíbrio entre o que é passageiro e o que é eterno. Ao refletirmos sobre os mistérios que exploramos, como a juventude e o desaparecimento lento dos anéis, percebemos que a beleza nasce justamente da sua fragilidade. Vocês ficariam fascinados ao sentir que estamos vivendo em 1 milésimo de segundo cósmico, onde temos o privilégio de admirar uma estrutura que, em 100 milhões de anos, será apenas uma memória gravada na poeira espacial. Essa transitoriedade nos convida a um estado de relaxamento e aceitação profunda. Se até um gigante de 120 mil quilômetros de diâmetro aceita a mudança e a perda de sua coroa de gelo,
nós também podemos encontrar calma na impermanência das nossas vidas cotidianas. Saturno nos ensina que nada é estático, mas que cada fase do movimento possui seu próprio esplendor, desde a formação caótica de novas luas até o afastamento silencioso daquelas que já cumpriram seu ciclo. Vamos imaginar agora o silêncio que envolve as luas geladas como Encélado e Titã. Sentir que, sob quilômetros de gelo, oceanos de água líquida pulsam com a possibilidade de vida é uma descoberta que altera nossa filosofia de existência. Essa conexão biológica potencial nos tira do centro do universo e nos coloca como parte de uma grande família de mundos que buscam, cada um à sua maneira, organizar a matéria e a energia. O mistério de Saturno é, no fundo, o mistério da nossa própria origem. Ao investigarmos os rios de metano ou as fontes hidrotermais subaquáticas, estamos buscando entender os mecanismos que permitiram que estivéssemos aqui hoje, respirando e imaginando. Essa busca nos traz uma serenidade intelectual, pois percebemos que o universo não é um lugar hostil e vazio, mas um berçário de possibilidades infinitas que aguardam o momento certo para florescer. Vocês conseguiriam sentir a harmonia que existe na geometria perfeita do Polo Norte? A tempestade hexagonal, persistente e misteriosa, serve como um símbolo da ordem que surge do caos. Ela nos mostra que, mesmo nos ambientes mais extremos e turbulentos, as leis da física encontram uma forma de criar estruturas de uma beleza geométrica absoluta. Essa é a grande estratégia da natureza: transformar a pressão e o movimento em arte. Ao percorrermos mentalmente os 6 lados dessa tempestade, deixamos que a confusão dos nossos pensamentos seja substituída pela clareza dessa ordem natural. Saturno é o mestre da paciência, mantendo sua forma e seu brilho enquanto os séculos passam sem deixar marcas em sua essência gasosa. A relação de Saturno com a humanidade é um testemunho da nossa capacidade de encantamento, desde os primeiros registros históricos até as missões futuras como a Dragonfly. O que nos move em direção a este gigante é o desejo de pertencer a algo maior. Sentir a curiosidade científica transformar-se em poesia é o que nos torna verdadeiramente humanos. Ao sabermos que estamos enviando máquinas para sobrevoar Titã em busca de química prebiótica, sentimos uma vibração de esperança. Essa esperança é o que nos mantém conectados com o futuro, permitindo que nossa imaginação percorra caminhos de luz mesmo quando estamos imersos na escuridão. Saturno é o sentinela que nos convida a nunca parar de perguntar e a nunca perder a capacidade de nos maravilharmos com o que é diferente e desconhecido. Neste momento final, convido vocês a se deixarem levar pela gravidade suave deste mundo extraordinário. Imaginem-se flutuando acima dos anéis, sentindo o brilho de trilhões de partículas de gelo que refletem a luz das estrelas. Não há peso, não há pressa, apenas o movimento contínuo e circular que define a vida em Saturno. Deixem que a ideia dos mistérios insolúveis traga uma calma profunda, pois nem tudo no universo precisa de uma explicação imediata para ser apreciado. Algumas coisas existem apenas para serem sentidas, para expandirem nossos horizontes e para nos lembrarem de que o espaço é a nossa casa definitiva. A joia do sistema solar continuará lá, girando em seu trono de hidrogênio e hélio, guardando segredos que talvez levemos milênios para decifrar. A filosofia de Saturno é a filosofia da integração. O planeta, os anéis, as luas e a atmosfera formam um sistema único, onde a queda de um fragmento de gelo aquece o ar de um mundo inteiro. Essa interdependência é a lição final que levamos desta jornada. Estamos todos conectados por fios invisíveis de gravidade e história. Ao relaxarmos, sentimos essa rede de apoio universal, entendendo que não estamos isolados no vácuo, mas sustentados por forças que operam desde o início dos tempos. Deixem que a paz dessa ordem cósmica envolva cada célula do seu corpo, trazendo o repouso que nasce do entendimento de que fazemos parte de uma narrativa monumental e majestosa. Encerramos nossa exploração com o coração cheio de admiração pela persistência de Saturno em ser belo, mesmo sob as condições mais extremas de pressão e temperatura. Que a luz dourada deste gigante continue a iluminar suas imaginações
e a guiar seus sonhos para além das fronteiras do que é visível. O universo é vasto, mas agora Saturno parece um pouco mais próximo, um pouco mais íntimo. Sinta o calor suave que emana das profundezas metálicas do planeta e deixe que esse calor acalme seu espírito, preparando-o para o silêncio acolhedor que o aguarda. Deixa o seu like agora nesta jornada, se inscreva para não perder mais descobertas e compartilhe esta história, pois o que é rápido para você ajuda imensamente o universo para o sono a continuar existindo e a contar novas histórias sobre as maravilhas que flutuam no escuro. Foi um privilégio percorrer os anéis e os mistérios de Saturno com você. Agora relaxe. Deixe a ciência e a poesia se fundirem em seu descanso. Feche os seus olhos e deixa a ciência te guiar por entre as estrelas, rumo a um sono profundo e restaurador, sob a guarda silenciosa do Senhor dos Anéis.